A minha experiência com meu filho na área da educação não foi muito interessante. Eu era professora de educação física e dava aulas o dia inteiro. Eu ficava praticamente o dia todo dentro da escola. Apesar dos meus filhos estudarem na mesma escola em que eu trabalhava, ainda assim eles tinham muito pouco da minha atenção. Eu tive que escolher como a minha mãe fez para dar a melhor oportunidade para eles. Então eu escolhi trabalhar fora. Além de trabalhar fora, eu e meu marido não tínhamos ajudante em casa. Nós dois fazíamos tudo dentro de casa, completamente tudo. Nós lavávamos, cozinhávamos, arrumávamos a casa, tomávamos conta dos filhos. As despesas eram muito altas. Aluguel, eu paguei aluguel minha vida toda e morei num barracão a maior parte do tempo. Reserva de emergência? Não fazia a menor ideia do que era isso. Com gastos mensais exorbitantes, o que a gente tinha era bicicleta. A gente andava de bicicleta com os filhos para todo lado, inclusive e principalmente para levá-los para a casa da minha mãe, que era quem me ajudava, quem nos ajudava, dando o apoio para ficar com eles enquanto a gente ou estava estudando ou enquanto a gente estava trabalhando. E assim eu consegui fazer minha faculdade. Minha mãe e meu irmão mais novo foram a nossa ajuda fiel. Até que um dia meu marido, quando estava levando nossos filhos para casa da minha mãe tomar conta, ele sofreu um acidente na bicicleta. Uma pessoa o fechou numa esquina e ele caiu com nossos dois filhos. Para proteger os meninos, ele acabou deixando que o seu próprio corpo batesse no chão e então ele se machucou muito. Para entender melhor, ele colocava o Felipe numa cadeirinha que tinha na frente da bicicleta e o Bruno era preso no corpo dele com o que a gente chamava na época de bebê carona. Assim, meu pai se compadeceu e nos ajudou a comprar uma Brasília velha, que foi por muito tempo a nossa carruagem e que nos levou onde a gente quis por bastante tempo. Nessa correria toda, o tempo para ensinar as tarefas da escola era muito escasso. Sem tempo, com dificuldades de mãe para ensinar, cansaço, falta de paciência, ainda tinha a questão da dificuldade de aprendizagem do Felipe, questão cognitiva muito séria. Alta dificuldade de compreensão, baixa concentração, pouca capacidade de expressar, porque ele tinha muita dificuldade de expor o que queria. Grande dificuldade na leitura, na escrita, na matemática. Até hoje, ele escreve apenas o primeiro nome e ainda escreve, na maioria das vezes, espelhado, ou seja, de trás para frente. Como eu trabalhava na escola que eles estudavam, eu tinha fácil acesso às professoras dele. Naquela época, apesar das teorias maravilhosas na prática, não funcionava bem. O sistema levava a professora a ser a responsável número 1 para que a turma se saísse bem. E não era de faz de conta, tinha que se sair bem mesmo. Pude ver de perto professoras trabalhando mais em casa do que na sala de aula. Sempre foi planejar aulas, ensinar, reforçar, dar provas, dar trabalhos, corrigir, ser criativa, ser intuitiva, ser palhaça, psicólogo, dar colo. Muitas vezes tinha que ser mãe, tinha que ser pai e dar conta de todos na sala. E se mais um aluno especial existisse, era uma tarefa muito árdua. Não podemos deixar de lado também que o professor é um ser humano e ele também tem limitações. Alguns conseguem, outros não. Me lembro de uma professora que depois de passar muita dificuldade na hora de elaborar a avaliação para aquele serzinho que não fazia a menor ideia do que era aquilo tudo, ela teve a brilhante ideia de fazer uma avaliação de história usando como base a minha história. E dali as questões foram criadas dentro de um contexto que aquele serzinho conhecia bem, que era a minha história. Pode parecer fácil agora, depois que já passou, mas construir uma ideia boa é demorado, a gente se desgasta muito, é muito trabalhoso. A ideia de manter os especiais em classe regular é muito linda. Até hoje eu vejo pessoas brigando para ter ajudante em sala de aula. Na maioria das vezes são oferecidas pessoas sem experiência, com boa vontade, mas sem a experiência que precisa. E isso é fundamental para o processo de aprendizagem. Repito que essa ajuda é muito importante para os nossos filhos. Como eu, muitas mães, na maioria das vezes, precisam trabalhar fora, não têm recursos financeiros para esse apoio pedagógico. E esse serzinho será mais um na lista dos serzinhos sem capacidade de trabalho.
Talvez eu esteja sendo muito pessimista. Eu sei que alguns conseguem se desenvolver muito bem na escola e na vida, mas a minha realidade não é essa. Meu filho nunca conseguiu evoluir e, consequentemente, não se encaixou no mercado de trabalho. E aí ele não tem esse direito? PS, eu não quero com isso diminuir os meus erros no processo. Eu sei que a gente também erra, que diversas vezes a gente não dá conta, literalmente. Mas acho que, assim como eu, muitas mães não conseguem dar o melhor que gostariam para os seus filhos. O que eu vi acontecer bem perto de mim foram muitas famílias que podiam, contratando ajudantes para casa, ajudante para a escola, empregada doméstica, babá, aulas extras de natação e etc. Eu não consegui dessa forma. E no melhor que eu pude, e no melhor que o meu filho pôde, hoje ele é muito dependente em todos os sentidos de mim e do meu marido. Ele não tem o problema com a independência pessoal, tipo, ele toma banho sozinho, ele escova seus dentes, ele caminha, ele tem essa independência. Mas para o trabalho ele não consegue. Porque se ele precisar falar numa sequência de um conteúdo X, um assunto X, a primeira frase ele está dentro do contexto. A segunda, mais ou menos. A terceira, ele já está falando outra coisa, pela falta de capacidade cognitiva. Ele não tem essa concentração, ele não tem entendimento da realidade naquele determinado assunto que está acontecendo. Assim, ir para o mercado de trabalho é impossível, ou pelo menos muito difícil. E a vida continua. Novos caminhos precisam ser traçados uma vez que a escola já não é mais parte da realidade do Felipe. Por um tempo ele fez natação, mas esse ano optamos por colocá-lo na sala de musculação. A gente tem lido muito a respeito de pesquisas científicas que comprovam a necessidade que nós, à medida que envelhecemos, temos de ter músculos mais fortes. E como já sabemos que o portador de síndrome de Down, ele envelhece um pouco mais rápido, aí há necessidade maior ainda de fazer esse trabalho para que ele tenha músculos mais resistentes, mais fortes, para ter, consequentemente, melhor qualidade de vida. Outro fato interessante a respeito da sala de musculação é ele estar se relacionando com outros adultos, o que é bem difícil no ambiente escolar. Então, dentro da sala de musculação, ele convive com homens e mulheres, compartilhando com ele de equipamentos, da mesma música, do mesmo ambiente, e de uma maneira muito legal, ele é bem recebido pelas pessoas que convivem ali dentro. Então, a gente está juntando o útil com o agradável. Uma prática esportiva, uma prática que vai fazer com que ele tenha músculos mais resistentes e, com certeza, uma qualidade de vida melhor. Uma melhora também na sua capacidade emocional, estando envolvido com outras pessoas, se relacionando, rindo, brincando, que é o interessante dentro da academia, né? A gente observa aquele clima gostoso, música, descontração, e isso tudo tem feito muito bem para ele.